Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal. Hoje o vídeo, como vocês já viram, é de resumo de Stranger Things primeira temporada. O que eu vou fazer aqui nesse vídeo para você poder lembrar de tudo que acontece para a segunda temporada e depois vou fazer também da segunda temporada quando sair, da terceira. Vamos lá pro resumo. Eu vou fazer de episódio por episódio aqui para vocês, porque são 8 episódios de Stranger Things. Eu fiz um roteirão aqui, tá tudo aqui, ó, gente. Um roteirão aí pra vocês. Eu sei que é uma série maravilhosa, eu amo Stranger Things, e o que eu mais gostei, essa primeira temporada é uma temporada muito boa e foi pensada de uma maneira especificamente para uma série, né? Gosto muito. E vamos lá para esse resumo. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, dá o seu joinha e não esquece de ativar o sininho para ficar sabendo de tudo que rola aqui do canal Todas Geek. Primeiro episódio, o chamado episódio piloto. O que é esse episódio piloto? É tipo episódio teste para ver como que a série vai. Então, esse primeiro episódio, a gente vai ver o laboratório, né, de Hawkins, que é o departamento de energia, que fica localizado na Indiana. Nós vamos conhecer os protagonistas. O que é legal de Stranger Things é que tem vários protagonistas. Primeiro nós vemos Will, Lucas, Mike, Dustin. São os 4 amigos, inclusive são aquele clubinho, eles têm cabana, eles adoram jogar RPG, então você já vê um pouco da característica desse grupo dentro de Stranger Things. Você acaba super curtindo os meninos naquela época que foi introduzido toda a história de Stranger Things, aqueles anos, então você fica assim, nossa, que legal, vou imergir nessa série. A trilha sonora é maravilhosa, você já começa da abertura, então... E nesse episódio a gente tem aí a introdução de todos esses personagens, inclusive coadjuvantes. Nesse primeiro episódio, basicamente, acontece o quê? Eles estão jogando RPG e aí cada um vai pra sua casa. Nisso, cada um vai pra sua casa, o Will vai de bikezinha e tal, e ele volta sozinho até que ele encontra uma criatura super estranha e desaparece. Simplesmente isso, o Will desaparece. No dia seguinte, a gente vê a Eleven, que é aquela menina de cabelo raspado, Millie Bobby Brown, está maravilhosa, eu gosto muito dela e ela cresceu pra caramba. E aí ela, na fuga, encontrou os meninos, né, procurando o Will lá na floresta, que é o Dustin, o Lucas e o Mike. E ela encontra eles, e aí temos o primeiro encontro de Eleven, né, que a gente já sabe o nome dela, com os meninos procurando o Will. Então, esse primeiro episódio é toda a premissa de Stranger Things. Para o segundo episódio, claro que temos outros personagens, mas conforme eu vou falando aqui, vocês vão entendendo um pouquinho dos resumos, porque você já conhece, você já assistiu a série, nem preciso falar que aqui tem muito spoiler. Daí, nesse encontro entre os meninos e a Eleven, ela vai para a casa do Mike e se esconde no porão. E ela conta para os meninos o quê? Que tem pessoas más querendo ela, indo atrás dela. Começa esse descobrimento para saber quem é aquela menina, o que aquela Onze faz da vida. E aí, nessa conversa, ela vê uma foto do Will e reconhece o Will. E temos uma outra personagem que também já foi apresentada no primeiro episódio, mas vou falar da Nancy, que é a irmã do Mike, e ela tem um namorado super popularzinho, que é o Steve, dentro da escola e tal, e ela é uma menina muito estudiosa e tem uma amiga que chama Barbie. A Barbie, ela sempre falou pra ela, o Steve não tem nada, não sei o que, larga disso, ele só quer você só pra te usar de troféu e enfim. Até que o Steve chama a Nancy pra ir na casa dele, porque vai rolar uma festinha ali entre eles, e a Nancy chama a Barbie. E aí, o que acontece? Eles começam a se divertir, mas a Barbie, tipo, super descolada, não tá gostando daquilo, e fala, não faz isso, Nancy, não sei o que, nananana. Aí a Nancy manda ela embora, fala, sai daqui, tipo, já que você não quer se divertir, paz. E aí ela foi e ficou lá na piscina e tal, e foi, tipo, reduzida. A gente já sabe o que foi os Demogorgons, né? E aí nós temos outro fato importante que é com outro personagem, é o Jonathan, irmão do Will, procurando ele por vários lugares também, todo mundo querendo saber onde está o Will. E aí ele leva a câmera dele e se depara perto da casa do Steve e começa a tirar fotos. E ele tira essas fotos. Isso é muito importante porque nos próximos episódios vai fazer diferença essa informação que eu tô falando aqui pra vocês. Então, episódio 3, fica aquela coisa, o que aconteceu com a Barbie? Ela morreu? Ela ficou como, né? Porque ela
tipo, foi lá sugada pelo... A gente já sabe que é o mundo invertido. E lembrando que o final do episódio 2 acaba com a ligação do Will. A Joyce, que é a mãe do Will, ela fica assim, Will, é você? Tipo, o telefone toca e aí, tipo, depois daquela ligação, o que acontece? E depois dessa ligação, no terceiro episódio, a Joyce fica assim, meu filho não morreu, tá convencida de que não, eu preciso achar esse meu filho. E aí ela ouve como ela ouviu a voz dele no telefone, ela pega luzes de Natal, e aí a gente tem aquela famosa imagem das luzes de Natal, e ela faz o alfabeto lá na parede para poder se comunicar com o Will. Isso também é muito importante, porque nos finais dos episódios vai ficar... essa informação também é super importante para você entender como que ela ficou meio doida, assim, com todas essas informações de querer se comunicar com o Will naquele outro mundo. Então ela já, tipo, tá naquele estado de não aceitar que alguma coisa poderia ter acontecido com o Will. Nisso, em paralelo, a 11 tem os flashbacks, assim, do Dr. Brenner, que é do laboratório, fazendo vários testes nela, e inclusive ele trancando ela porque ela não quis fazer um teste com um gato. Então a 11 ela tá meio assim perdida, e ela tem realmente esses flashbacks do que acontece no outro mundo, né? E aí, na outra história paralela, que temos sim bastante aprofundamento dos coadjuvantes entre o Jonathan e o Steve. O Steve e os amigos descobrem que o Jonathan foi lá na casa e tirou várias fotos e pega a câmera dele e quebra. Então, tipo, é meio que um bullying que eles fazem com ele, mas também é que o danado foi fazer, tirar foto dos outros. E aí acontece o final desse episódio, que encontram o corpo perto de uma pedreira. Seria o corpo do Will, então fica aquela coisa, todo mundo fala que é o corpo do Will, nanana. Acaba o episódio e vamos para o episódio 4. Sim, já estamos no meio do resumo, vocês acreditam? Obrigada. Aí esse episódio acontece que depois que eles encontraram o corpo, a Joyce vai lá no necrotério e se recusa a aceitar a morte do Will. Paralelo a isso, os meninos arrumam toda a Eleven. Eu adoro muito essa cena porque, tipo, eles meio que cuidam muito dela. Então coloca uma peruquinha, assim, pra ela ficar, tipo, super introduzida ali no mundo deles, e vão pra escola. E ela tenta ajudar os meninos encontrando o Will com um rádio amador, né? Que é aquele rádio, tipo, bem clubinho mesmo daqueles anos. E temos a Joyce ali, tipo, ela vai pra casa dela e fica loucona realmente porque ela quer saber o que aconteceu com o Will. Então nisso ela faz do estilo Iluminado, começa a pegar o machado e quebrar a parede. Bem exatamente essa referência que vocês precisam ter, porque esse episódio é bem isso, porque ela começa a quebrar as paredes para querer saber mais dessa comunicação que ela tá tendo com o Will através das luzes de Natal. E aí a Nancy é uma personagem muito importante. Quando eu reassisti Stranger Things dessa temporada, você fica assim, nossa, a Nancy é uma menininha assim, assim, mas ela é muito importante nessa temporada, porque ela vê lá nas fotos do Jonathan que tem uma coisa estranha em uma das fotos. Então ali começa a aliança dela com o Jonathan, além de um pouquinho de romancezinho entre eles, porque ela, sim, ela tem um namorado lá, mas ela também gosta do Jonathan. E aí isso simboliza um pouco dessa aliança entre os dois. E temos o paralelo que é o Hopper que é o xerife ali de Hawkins, e ele confronta o policial até o policial dizer pra ele confessar que aquela morte lá do Will lá, aquele menino lá do necrotério não é o Will, é sim um boneco. E tudo pro Hopper, ele usa muita violência. Então ele, tipo, bate até a pessoa falar o que aconteceu com aquele fato de forjarem a morte do Will. Por que fazer isso? Então ele fica ali, ó, martelando para saber o que aconteceu. E aí ele fica com aquela suspeita, então vai até o laboratório de Hawkins e encontra, sim, alguma coisa sobre o mundo invertido, mas ele não sabe de nada. Acabou o episódio, vamos para o episódio 5. Nossa, eu anotei muita coisa desse episódio, porque acontece a partir do episódio 5 muitas coisas, porque nesses primeiros episódios mostra um pouco da premissa e aprofundamento dos personagens, mas a partir do 5º episódio já começam a vir as grandes teorias e até então a gente não sabe o que é.
Mas começamos no 5º episódio, os meninos já discutindo, mano, eles são muito pra frente. Então eles já discutem o que acontece, o que pode ter acontecido com o Will, e eles chegam a uma conclusão dentro de uma conversa, porque o Dustin tá lá lendo alguns artigos e eles chegam à conclusão de que pode sim haver um mundo paralelo ao mundo que eles vivem. E lembrando que no episódio anterior, no 4º episódio, quando o Hopper descobre lá que tem o portal, ele é apagado por alguém lá dentro do laboratório e acorda na casa dele. E os meninos resolvem perguntar pro professor Clark, que entende muito desses assuntos aí, e aí eles perguntam sobre se é possível ter um mundo invertido, se é possível ter um mundo paralelo ao que eles vivem, né? E aí ele diz assim: uma gota espaço-temporal mais alta energia pode criar uma porta para outra dimensão, ou seja, pode sim haver um portal para esse outro mundo. A 11 com os meninos, né? 11 igual a 11, 11 igual a 11, ou Millie Bobby Brown, ou a 1, né? Como diz o Mike. E ela nessa busca com os meninos, ela tem vários flashbacks. E nesse momento lá na floresta, ela tem um flashback do momento que ela foi colocada para ouvir uma conversa de um russo. Isso é muito importante para as próximas temporadas. Nesse flashback, a Eleven fica com medo e acaba causando uma briga entre o Lucas e o Mike, porque o Mike defende muito a Eleven. E o Lucas acha que o Mike tá super apaixonadinho e não tá ligando para o que tá acontecendo e acha que a Eleven, a 11, né, ela é uma traíra. E aí os dois começam a brigar até que a Eleven usa os seus poderes em cima do Lucas e empurra ele e tal, e aí vira um caos, né? Porque, tipo, a menina entrou no meio e ela é super poderosa. E quando finaliza esse 5º episódio, como eu já falei pra vocês, tem muita coisa que acontece. A Nancy e o Jonathan vão em busca do Will, né? Acho que todo dia eles estão procurando. Eles encontram um cervo machucado, e quando a Nancy fala, é melhor matar ele pra ele não sofrer. E o Jonathan vai, tipo, atirar. Na hora que ele vai atirar, ele o servinho, coitado, foi embora, abduzido por nada mais, nada menos do que um Demogorgon, que aí nós vamos começar a ver as criaturas aí a partir dos próximos episódios. E aí a Nancy encontra o portal, viu como ela é super importante? A Nancy tá em vários fatos importantes em Stranger Things e você nem aí. E ela encontra esse portal numa árvore lá, todo gosmento, e aí ela entra e vê todo aquele mundo invertido, cheio de coisinhas. Tem um monstro ali, o Demogorgon, e ela consegue sair desse lugar junto com o Jonathan. Então os dois já sabem o que está acontecendo ali, que existe um outro mundo. E o que é legal é que nem precisou falar com as crianças, né? Porque as crianças descobriram assim lá na frente. Eles foram atrás e viram. Então, uns sabem pelo conhecimento e outros sabem porque viveram ali e encontraram aquele lugar. Vamos para o 6º episódio, que eles escapam daquele lugar, conseguem saber que existe outro mundo. E aí os dois ficam muito assustados, porque o Jonathan leva a Nancy pra casa e aí quem vai atrás dela? O Steve vai lá olhar na janelinha, ver o que tá acontecendo com ela, e aí tem uma crisezinha de ciúme, porque vê os dois juntos, tipo, ele super consolando, nem sabe do que tá acontecendo. Vamos parar com isso, viu, boys lixos, de ficar querendo saber tudo o que acontece com a mina que você tá ficando. E paralelo a isso, nós temos os adultos. Pra você ver em Stranger Things, tem 3 gerações aí. Tem as crianças, né? Tem os jovens, que é a representação da Nancy, do Steve e do Jonathan, e tem os adultos, que é a Joyce e o Hopper. E aí, essas 3 gerações, elas estão se encontrando na mesma história. Isso que é muito legal em Stranger Things. Quando o Hopper conversa com a Joyce, ele fala que encontrou o laboratório e ele viu ali um ambiente cheio de desenhos e enfim, que ele acha que fizeram experimentos em crianças ali. E aí a Joyce fica, tipo, loucona, que ela já tá alimentando essa história já faz um tempinho aí, desde os primeiros episódios. E os dois decidem procurar uma mulher que chama Terry Ives, que é uma mulher grávida, que passou por experimentos no projeto MK Ultra, e esse projeto, ela estava grávida, né? E aí o Hopper começa a achar que esse bebê seria, sim, a Eleven.
Então isso é muito importante para a história, porque vai contar um pouquinho da origem da 11 e de onde que ela veio, qual é a origem dela. E a irmã da Terry, ela acha que a irmã ficou muito doida, a Terry, né? A Terry ficou muito doida e para ela teve bebê e morreu, mas para Terry não, ela teve bebê e realmente roubaram. Então a história que ela conta é a história verdadeira e da irmã ela não acredita na Terry. E o Hopper e a Joyce abraçam essa história e aí passa para uma outra cena que é a Nancy e o Jonathan firmes de que vão matar aquele Demogorgon e compram um monte de coisas. Nessa volta aí que eles compraram as coisas, a Nancy vê que o Steve e os amigos estão pichando lá sobre ela, falando mal dela, e ela vai confrontá-lo. Aí o Steve fala, porque eu fui lá, que não sei o que, vocês dois, aquela crisezinha de ciúme. E aí acontece a briga entre o Jonathan e o Steve. Nisso, o Hopper é chamado, né, porque ele é o xerife da cidade, para resolver aquela situação entre a briga. Tem um momento lá que eles estão na floresta, né, vamos voltar aqui para a geração das crianças, que tem as crianças lá e vem outros meninos e eles querem, tipo, fazer bullying com Mike e Dustin. Aí a Eleven chega para acabar com a porcaria toda e fala assim, tchau, e usa os poderes dela. E aí um desses meninos que tipo foi atacado pela 11 vai até a delegacia e faz uma denúncia contra a 11. E aí o Hopper quer saber de toda a história. O episódio termina quando a 11 percebe que ela sim abriu o portal entre o mundo invertido e o mundo ali que eles estão vivendo. No 7º episódio, que é o penúltimo episódio, já estamos acabando o resuminho, o Lucas, como ele estava brigado com o Mike por conta da 11, né, da Eleven, aí ele foi procurar sozinho o Will, então eles meio que se dividiram. E ele tá em perigo, porque tá chegando a galera de Hawkins, né, que estão procurando, todo mundo tá procurando a Eleven. E ele alerta através do rádio amador pro Mike e pro Dustin que os homens maus estão indo na casa do Mike para saber onde tá a Eleven, que eles ficam sabendo dessa informação de que ela tava escondida lá. Os dois, tipo, vão sair correndo para eles poderem, né, fugir desses caras maus que querem a Eleven. E aí acontece que eles fugindo lá da casa do Mike para fazer esse encontro, e aí vem as vans de Hawkins e eles atrás da Eleven lá, e ela usa o poder dela, maravilhosa, linda, Millie Bobby Brown, perfeita nesse papel. Eu acho que ela cresceu muito com a Eleven. Daí, paralelamente, a Nancy e o Jonathan contam para o Hopper o que aconteceu, o que eles viram, e até o Jonathan fala assim, olha, você não vai entender e você nem vai acreditar. Mas como o Hopper já tinha ido lá no laboratório, então ele realmente acreditou neles e viu que as histórias não estavam batendo do que eles tinham visto sobre o falso funeral do Will e, enfim, todas aquelas baboseiras que ele estava vendo ali que estava acontecendo na cidade de Hawkins. Então eles já entram no conceito do que pode acontecer e aí eles veem na Eleven uma maneira de saber o que aconteceu com o Will e com a Barbie também. Lembra no primeiro episódio lá? Que ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. E o episódio 7, que tem esse nome aí, esse título que chama Banheira, a Eleven fala que existe uma maneira sim dela saber o que aconteceu e para saber se pode ajudar, que é através da banheira, que ela ia precisar de uma banheira, enfim. A Eleven entra no mundo invertido e vê a Barbie que tá morta. Então ela avisa, a Barbie tá morta, morreu. É muito impactante essa cena, porque você realmente não espera e acha que tem uma volta aí da Barbie. E depois você vê o Will ali agonizando lá no final desse episódio, porque ele tá vivo no mundo invertido, mas tá ali por um fio. E aí nós vamos para o último episódio da primeira temporada de Stranger Things, que começa ali com o Dr. Brenner, lá do laboratório, pega a Joyce e o Hopper para fazer essa tortura aí, para saber o que eles sabem, porque a desculpa dele é que eles só querem encontrar a menina, e enfim, aí o Hopper conta tudo e meio que faz um acordo com eles, olha, eu não conto nada desde que vocês deixem eu pegar o Will. Aí esse acordo, eles aceitaram esse acordo, o Hopper junto com a Joyce vão para o mundo invertido para encontrar o Will e libertá-lo desse mundo para trazer para o mundo da realidade. E esse episódio é legal porque mostra os flashbacks do Hopper com a filha dele, porque a gente descobre que ele tem uma filha
Na verdade, ele tinha uma filha que morreu e mostra esse resgate de buscar uma filha ou para salvar uma filha e buscar o filho da Joyce, né? Para meio que redimir e não para cobrir essa falta, mas porque ele teve sim um espaço que tem vazio. Então, quem sabe esse espaço do coração vazio seja preenchido com essas crianças salvas, né? Então temos os adultos ali resgatando o Will, tem a Nancy e o Jonathan que estão lá na casa, vão atrair o Demogorgon para matar eles com aqueles equipamentos todos, e eles sabem já que como que faz para atrair o Demogorgon, que é através do sangue. E aí a Nancy se corta e tal para atrair o Demogorgon, e no fim o Steven aparece lá. E ele acaba ajudando, virando esse cara heróico aí, vamos dizer assim. E ele também ajuda o Jonathan e a Nancy a derrotar o Demogorgon. E temos ali, depois disso, os meninos na escola. O Dr. Brenner consegue achar a Eleven, eles ficam lá lutando para que ele não leve a Eleven. E o Demogorgon aparece e mata o Dr. Brenner. E a Eleven consegue matar o Demogorgon através dos poderes dela, porque sim, ela é muito, muito, muito poderosa. Temos o resgate do Will, a Joyce encontra o corpo da Barbie e ela realmente está morta, mas consegue resgatar o Will. O que é legal é que no final eles mostram aí um tempo depois, um mês depois, para deixar a ponta solta para a segunda temporada de Stranger Things. Mostra os amigos se reunindo de novo para jogar RPG. E o que aconteceu com a Eleven? A Eleven desapareceu. Por quê? Porque, como houve aquela denúncia, aí a cidade achou que ela ia ser muito perigosa para a cidade, e aí ela desaparece. Mas o Hopper deixa a comida dela, o waffle ali, e aí fica meio que subentendido. Será que ele tá cuidando dela? Será que ele tá só atraindo porque é a comida favorita dela? E aí ela meio que desaparece, e para as crianças também, tipo, ela foi embora. E na cena final mostra que já é Natal, e tá a Joyce, o Will e o Jonathan reunidos ali e acontece a ponta solta. O que que é? Que o Will vai ao banheiro e aí ele vomita meio que uma gosminha, que significa, obviamente, que tem coisa ainda assim. O que que é aquilo que sai dentro do corpo dele? Acaba aí a temporada de Stranger Things, ele volta como se nada tivesse acontecido, senta na mesa com a família e a Joyce pergunta, você tá bem? Não, eu tô bem, eu tô bem. Então, para eles ali tudo tá resolvido entre os personagens de Stranger Things. Enfim, pessoal, esse foi o resumo da primeira temporada. Espero que vocês tenham gostado e dá o seu likeinho se você gostou, porque deu trabalhão, sim. Espero vocês no próximo vídeo com mais resumo, hein? Deixa aqui seu comentário. Beijo, até o próximo.